Então Deus mandou seu Filho para sofrer por nós e pagar pelos pecados da humanidade. Pouco tempo depois, ele ressuscita, diz que vai voltar. E hoje a gente comemora enchendo a cara com ovos de chocolate que um coelho trouxe para nós. Fala galera! Bom, primeiramente uma feliz Páscoa para todos vocês. E eu não sei vocês, cara, mas eu nunca aceitei muito bem essa história de coelhinho da Páscoa colocando ovo e isso ter relação com Jesus ter ressuscitado. Mãe, coelho é mamífero. Então, para os curiosos de plantão, vamos entender um pouco mais sobre essa data comemorativa que marcou tanto a cultura de todos nós. Beleza? Então, vamos embora! Dentro da cultura ocidental cristã, a Páscoa é uma das comemorações mais importantes do ano, porque é quando a gente relembra a crucificação de Cristo e celebra a sua ressurreição. E ela é bastante vista como um período de transição, um período de passagem. A passagem entre um período onde houve o sofrimento da humanidade pelos seus pecados, que acabou sobrando para um cara chamado Jesus pagar, para um período de otimismo e esperança, que é quando Jesus volta afirmando ser filho de Deus e trazendo esperança para a humanidade. Legal, essa história é interessante. Mas e aí, por que esse nome Páscoa? Bom, Páscoa é uma palavra em português, né? E certamente essa palavra derivou de outras línguas e termos com o passar do tempo. Acontece que o que a gente chama hoje de Páscoa era chamado no Império Romano de Pascha. Mas, apesar dos romanos terem sido os responsáveis por espalhar o cristianismo no mundo, não foram eles que criaram esse termo inicialmente. O termo Pascha é uma variação ainda de um termo hebraico chamado Pesach, ainda mais antigo, que significa na tradução literal, passagem. Ué, hebraico? Por que os judeus comemoravam Páscoa? Páscoa não é a ressurreição de Cristo? Isso é bastante interessante. A cultura judaica é muito mais antiga que o cristianismo e, de acordo com os cristãos, o próprio Jesus era judeu. Então, como eles comemoravam a data de ressurreição de Cristo antes mesmo dele nascer? E a resposta é simples. Para os judeus, a Páscoa tem um outro significado. De acordo com a crença judaica, aproximadamente em 1208 a.C., os judeus se viam presos e dominados pelos egípcios. Foi então que o Deus dos judeus começou a executar uma série de pragas, que ficaram conhecidas como as 10 pragas do Egito, no intuito de convencer o faraó a libertar o povo hebreu de suas garras. Faraó, é o seguinte: ou você solta o meu povo, ou eu vou jogar rã, gafanhoto e granizo nas suas terras. Até que após 9 pragas, a última foi anunciada. Deus enviaria um anjo da morte para matar todos os filhos primogênitos do Egito. E os hebreus foram orientados para que cada família sacrificasse um cordeiro e manchasse a frente das suas portas de suas casas com o sangue dele, na tentativa de sinalizar e se proteger da ira de Deus. Foi então que, de acordo com a lenda, o rito se concretizou, convencendo o faraó a libertar o povo judeu pelo Egito. Tudo bem, pode ir, você está livre. E até hoje eles comemoram todos os anos o período em que ocorreu o Pesach, ou melhor, a passagem. A passagem que simboliza a vinda do anjo da morte, possibilitando a fuga do povo hebreu para o deserto. E novamente simboliza uma passagem de um sentimento de dor e insegurança para um período de esperança e otimismo de uma nova era. Ué, Slow, mas aí o povo hebreu fugiu no mesmo dia em que Jesus ressuscitou? Mais ou menos. A parada é que essa comemoração não tem um dia específico para acontecer. Ela ocorre dentro do prazo de um período. E isso também é bastante curioso. A parada é que a Páscoa cristã é identificada como uma das celebrações móveis. Ou seja, a data muda todos os anos. Não é igual ao Natal, em que você todo ano tem no dia 25 de dezembro a comemoração daquele evento. Agora em 2016 a Páscoa caiu no dia 27 de março. Em 2017 vai ser em 16 de abril. E por aí vai. Ué, mas por que isso, Slow? Não deveria ser no dia que Jesus ressuscitou, igual no Natal em que ele nasce? Eu também acho que deveria. Mas a determinação da data da Páscoa vem pela primeira lua cheia depois do equinócio do primeiro semestre do ano. E isso significa muito, caso a gente queira entender o que realmente significa a Páscoa.
Equinócio, do latim noite igual, é o período do ano em que os dias e noites têm a mesma duração. E cara, é porque a gente aqui no Brasil quase não sente as estações. Mas quem mora mais para as extremidades, tipo a Europa, eles sentem muita diferença. Durante o verão são 3 meses de sol, dias mais longos, mais extensos. E no inverno é o oposto. 3 meses de noite, de escuridão, as noites são muito mais longas e tem pouca claridade durante os dias. E os equinócios marcam exatamente o período de passagem para a primavera e para o outono. E tudo isso poderia ser observado facilmente pelos povos antigos. Além da duração dos dias e noites, a trajetória do Sol muda, cruzando o céu em um local específico. E é interessante que os judeus comemoram Pessach no dia 14 de Nissan. Nissan é um mês no calendário judeu, que é exatamente o meio do mês em que ocorre o equinócio de primavera no hemisfério norte. Já no cristianismo, eles resolveram modificar a data para o primeiro domingo da primeira lua cheia do primeiro equinócio do ano. Porque, como dizia o nome, domingo seria o dia do Senhor. Tá, mas então vem a questão. Por que o período do equinócio é tão importante para comemorar a Páscoa? Ou melhor, por que a Páscoa é tão importante para comemorar o equinócio? Bom, como eu disse antes, para nós brasileiros não significa tanto, mas para quem mora no hemisfério norte, significa 2 coisas: fim do inverno e começo da primavera! Meu irmão, quando a gente analisa civilizações antigas, a gente não pode olhar com os mesmos olhos que a gente tem hoje. Imagina o momento de tensão que o inverno representava para os povos antigos no hemisfério norte. Os frutos acabavam, os animais se escondiam, um frio congelante durante todas as noites. As noites duravam muito mais tempo. Se sua reserva de alimentos e proteção não fosse boa o suficiente, ia você, sua família e sua cidade inteira, pro saco. E quando o sol atravessava o céu, indicando o equinócio de primavera, era motivo de muita celebração. Era motivo de festa, celebração, otimismo, esperança de que um novo período de luz iria começar. A primavera chegava trazendo a luz de volta, as flores que mais tarde dariam frutos, os animais voltavam, a agricultura se fortalecia e todos ganhavam uma nova chance de sobreviver. Acredite se quiser, mas essa sensação de recomeço, de esperança que o equinócio trazia é muito mais antiga do que qualquer religião. Os povos antigos já observavam as estações e contavam as suas histórias, muitas vezes mitológicas, na tentativa de tentar justificar os fenômenos da natureza. Ô mãe, por que o dia vira noite? É porque Thor teve seu martelo roubado, meu filho. E por que com a Páscoa seria diferente? É curioso que a língua inglesa ela foi muito influenciada por povos antigos, como os celtas, os anglo-saxões, os vikings, todos de uma origem considerada pagã por muito tempo. E a gente pode observar o reflexo disso em várias palavras rotineiras, por exemplo, como os dias da semana que representam deuses não cristãos, como Friday, que é o dia de comemoração ao deus Freya. Wednesday vem do dia de Woden, que é o nome dado pelos germânicos a Odin, o deus supremo da mitologia nórdica. E sabe como eles chamam a Páscoa em países de língua inglesa? Easter. Então você vê, eu comentei no meu vídeo sobre a história da Inglaterra, quando uma palavra em inglês não tem nada a ver com outras palavras de origem latina, é muito provável que ela tenha vindo de culturas pagãs. Então se em hebreu é Pessach, em latim é Pascha, em português é Páscoa e em inglês é Easter, Bom, não se sabe ainda com certeza de onde se originou a palavra Easter, mas existem muitos paralelos interessantes com a cultura pagã dos povos antigos. Há muito tempo atrás, na Babilônia, por exemplo, havia o festival da deusa da sexualidade e da fertilidade, e ela se chamava a deusa Ishtar. Como uma herança cultural dos povos germânicos, os alemães chamam a Páscoa de Oster, uma derivação do nome Eostre, a deusa da fertilidade. E esses 2 exemplos de deuses que representavam a fertilidade e a vida que era observada junto com o começo da primavera. Com o passar do tempo, os nomes se modificaram até se popularizar como Easter. Ishtar, Oster, Easter. E é graças a essa linha de raciocínio que a gente é capaz de entender os hábitos mais marcantes da Páscoa atualmente. Os ovos e o coelho da Páscoa. Bom, eu acho que já ficou claro que a Páscoa não é um evento exclusivo de nenhuma cultura, né? Muito menos recente ao ponto de haver um episódio específico que determine a data em que isso aconteceu. Vários povos observavam o céu e as estações e tiravam as mesmas conclusões. E da mesma forma que os astros apareciam demonstrando alguns padrões para esses povos, alguns elementos materiais da natureza também demonstravam padrões. Então pensa comigo, qual é o maior símbolo de origem da vida que você pode encontrar hoje na natureza?
Atualmente você provavelmente responderia água, mas há muito tempo atrás, quando ainda não havia o conhecimento de micro-organismos, os mais óbvios e representativos de todos eram os ovos. Cara, você pega um ovo, deixa ele esquentando durante um tempo e play! Nasce um animal de dentro dele. É tipo uma caixinha mágica de fazer vida. Isso encantou por muito tempo os povos da antiguidade, desde o Mediterrâneo até o Oriente. O ovo se tornou o símbolo da vida, da ressurreição, da renovação. Algumas culturas antigas visualizavam todo o planeta Terra como um ovo gigante que eclodiu um dia, dando origem à vida no planeta. Então, se o seu objetivo é celebrar a chegada da primavera, a volta da vida, não demorou muito para que as pessoas começassem a se presentear com ovos nessa época. Da mesma forma, um dos animais mais abundantes e excelentes para a caça são os coelhos. E no inverno todos eles ficam intocados, escondidos, esperando o tempo melhorar. Ou seja, se os coelhos começaram a sair de suas tocas, bora comemorar porque a primavera tá chegando. Além disso, os coelhos sempre foram admirados pelo seu nível de fertilidade. Você deixa os bichos 2 minutos quietos ali no canto, quando você olha de novo já tem 480 mil coelhos. Quanto é que a lebre era representada como símbolo da fertilidade no Egito Antigo. E a deusa Paganhostre, deusa da fertilidade, da vida, olha como ela é representada carregando coelhos e ovos. Quando o cristianismo começou a se misturar com os povos pagãos, a troca cultural foi intensa pelos dois lados. A ressurreição de Cristo, mas toma esse ovinho de chocolate aqui de presente pra você que o coelho deixou. E o que no começo eram pequenas comemorações tribais, mais tarde foram crescendo cada vez mais. E depois de um tempo as pessoas já começaram a pintar e enfeitar os ovos das formas mais criativas possível. Faziam uns mosaicos bizarros, faziam pintura dos deuses, colocavam joias, ouros, artefatos presentes no interior do ovo. E tudo para conseguir impressionar a pessoa que estava sendo presenteada naquele momento. Foi então que no século XV os europeus descobriram a América e entraram em contato com os povos astecas e maias, e de brinde descobriram o tão famoso chocolate, que foi imediatamente levado para a Europa para ser comercializado lá. O chocolate se popularizou muito, virou comida de nobreza e ficou valioso ao ponto de alguns franceses começarem a colocar chocolate dentro dos ovos como forma de presente. Alguns séculos depois, com o aumento da produtividade de chocolate e a popularização desse alimento, eles tiveram uma brilhante ideia. Se em vez de colocar chocolate no interior do ovo, por que não fazíamos um ovo inteiro de chocolate? Mas a tradição de enfeitar os ovos de galinha não tinha ficado por aí. Quanto é que no século XIX, um cara chamado Pierre Carl Fabergé se envolveu tanto na tradição que conseguiu conquistar toda a família russa, sendo contratado para produzir os seus ovos caracterizados só para os czares. E cada um desses ovos hoje valem pelo menos 3 milhões de dólares. Que é a previsão do preço dos ovos do ano que vem, se a inflação continuar desse jeito. Quem tiver interessado e quiser dar alguns de presentes pro seu amiguinho, procure aí por ovos de Fabergé. Algumas pessoas veem a Páscoa hoje como a ressurreição de Cristo, ou a libertação do povo de Israel, ou só uma desculpa para poder encher a cara de chocolate sem peso na consciência. Mas a verdade é que a Páscoa representou inicialmente uma comemoração da passagem do período das sombras das trevas em um inverno rigoroso para a vida, fertilidade e esperança com a chegada da primavera. E eu acho extremamente interessante a gente até hoje, depois de vários milênios, ainda repercutir a tradição dos nossos ancestrais tão antigos. E o melhor ainda, ter a consciência e o conhecimento de tudo isso. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado tanto quanto eu de aprender mais sobre esse assunto. Se você quiser me acompanhar e assistir os próximos vídeos, se inscreva no canal, porque tem vídeos todas as semanas. Então, um abraço e uma boa Páscoa para vocês.